Então, aqui na estrutura das páginas de contas de anúncio, a gente tem o mesmo layout, a mesma disposição dos elementos, obviamente que cada uma com as suas respectivas informações. Então, por exemplo, o padrão que você vai encontrar é que lá em cima a gente tem o seletor da conta, que a gente vai analisar, os filtros, né, que nem no caso aqui, filtro de campanha, tipo de campanha e também o nome da conversão, tá? Aqui nós temos os botões, tanto para a gente resetar o filtro, né? Todos os filtros dessa página, no caso. Aqui a gente consegue baixar em PDF, tá? Tanto todas as páginas do dashboard, como também selecionar alguma página específica. Temos aqui também um botão para compartilhar o nosso dashboard de forma rápida. Então, se eu clico aqui, ó, ele já me dá o link, eu já consigo copiar e mandar isso aqui para alguém, tá? E aqui, esse botão vai nos direcionar lá para a nossa conta, no caso do Google Ads. Aqui ele mostrou a tela para mim definir, né, para mim escolher qual que é a conta que eu quero acessar nesse momento, tá? Para finalizar essa parte superior, então, a gente tem o nosso controle de período, tá? Por padrão, ele vem nesse mês, né, até o dia que a gente está, mas a gente consegue navegar aqui, tanto para outros meses, para outros anos, enfim, para fazer as nossas análises aqui, tá? Tem alguns templates aqui também, que, por exemplo, eu posso rapidamente filtrar para o mês passado, eu posso rapidamente vir aqui e filtrar, por exemplo, os últimos 7 dias. Enfim, e aí ele vai trazendo, vai atualizando para a gente os dados. Bom, depois disso, a gente tem aqui 4 gráficos de totais, que eles estão numa disposição um pouco maior e mais destacada aqui em cima, tá? Que normalmente a gente trabalha com essa lógica de 4 informações principais dentro das nossas análises de tráfego pago. Então, é o investimento, o resultado que a gente gerou, no caso aqui do Google são as conversões, o custo por aquelas conversões e a nossa taxa de conversão. O dashboard ele é totalmente customizável. Então, por exemplo, se você quiser trazer conversões específicas e chamar elas de compras, por exemplo, ou chamar elas de lead, você vai conseguir fazer isso, tá? A gente vai ensinar lá no mini curso. Se você quiser trazer aqui também o custo relacionado específico por aquele nome que você colocou aqui, você vai conseguir fazer. E ao invés de taxa de conversão, você quiser trazer, por exemplo, a taxa de conversão específica, né, de compra, a taxa de conversão específica para lead, ou até mesmo o ROAS, ou o valor de conversão, você consegue trazer aqui e lá no mini curso vai estar detalhado como que você faz para fazer esses ajustes, essas adaptações do GT Dash para a sua operação. Um pouco mais para a direita aqui, a gente tem algumas métricas complementares. Então, por exemplo, o valor de conversão, nesse caso aqui está zerado, tá? Por conta do período, né? Então, por exemplo, é uma conta nova que eu estou testando aqui, então por isso que ela não tem muitas informações nesse sentido. Deixa eu lembrar aqui, ó, mas se eu não me engano, se a gente colocar aqui mês passado, ele já alimenta aqui pra gente, tá? Então aqui já teve 2 conversões e tal, ele trouxe aqui pra gente o valor de conversão. Depois a gente tem impressões, cliques e CPC. Esses símbolozinhos que ficam aqui em cima desses gráficos, ó, de alguns gráficos no caso, tá? Eles representam as métricas opcionais. Quando a gente clica aqui, a gente consegue fazer a troca daquela informação. Por padrão, você vai receber o seu GT Dash com apenas uma métrica e esse botão habilitado para que você mesmo escolha quais são as métricas que você quer ter ali, se for o caso, tá? Se você não quiser utilizar esse recurso, eu vou te ensinar, inclusive, como que você faz para desabilitar esse botão aqui e aí, visualmente, você consegue customizar o seu GT Dash. Agora que a gente já viu essa parte mais superior, vamos lá para a esquerda de novo no nosso gráfico de visão temporal. Basicamente, ele vai te mostrar os 4 resultados principais, né, que a gente tem aqui em cima, de forma progressiva, tá? Trazendo, então, o comportamento dessas métricas ao longo do tempo. Ó. Então, se a gente passa o mouse aqui, ó, pode ver que ele vai mostrando para a gente como que esses resultados vão acontecendo, tá? Então, essa é a proposta do gráfico temporal. Mais uma vez, aqui a gente tem as 4 métricas principais, no caso, tá? Mas você consegue adicionar mais métricas, tanto por padrão, ou seja, quando você carrega o dashboard, ele já traz essas métricas aqui, como também por opcionais, ou seja, aqui você consegue colocar e aumentar essa lista para que você selecione ali, dependendo de uma situação ou outra, tá? Então isso vai ficar bem ao seu critério. Mais uma vez reforçando, no mini curso você aprende todo o processo para configurar e deixar o GT Dash do jeito que vai melhor atender a sua operação. Logo abaixo do gráfico temporal, a gente tem a nossa tabela, né? Então ela mostra as campanhas, tá? E também as 4 métricas principais, os 4 indicadores principais que a gente tem aqui, certo? Sendo o investimento, as conversões, o custo por conversão e a nossa taxa de conversão, tá bom? Já já a gente vai falar da página de detalhamento também. Bom, depois disso, a gente tem aqui mais métricas complementares que vão te auxiliar a ter essa clareza rápida e um pouco mais detalhada, no caso, no momento da sua análise, e que você também pode, por exemplo, tanto adicionar métricas que você, por padrão, não está vendo aqui, como também trocar a ordem dessas métricas, né? Então, imagina que você queira,
sei lá, trazer primeiro o CTR, depois as interações, enfim, fazer esse tipo de troca. O dashboard ele é 100% customizável para a sua realidade, para a sua operação. De início, então, a gente está trazendo essas 9 métricas aqui, tá? Nessa disposição, e você consegue personalizar para a sua realidade. Aqui também a gente tem algumas métricas opcionais, tá? Por padrão ele já trouxe aqui algumas, aqui pode ver que não tem nenhuma, e aqui também tem algumas, tá? Que você consegue ir trocando. O que acontece aqui? Ó? A gente já deixou nessa disposição para manter o layout, certo? Então, mesmo que você não utilize, daqui a pouco seria interessante deixar esse botãozinho, como foi o caso aqui, né? Mas se você quiser tirar também, desativar esse botão, vai ficar muito a seu critério, tá? Para você adaptar aqui o GTDash para a sua realidade. Logo abaixo desse espaço, a gente tem o nosso ranking de palavras-chave, né? Então, você pode ver que aqui não está aparecendo nada. Por quê? Porque justamente nessa conta aqui, até o momento eu não estou utilizando uma estratégia que utiliza a palavra-chave para me gerar resultado. Nem em campanhas de vídeo, nem em campanhas de pesquisa. Então, se eu puxar, por exemplo, uma conta de anúncios que tem essa informação, você vai ver que rapidamente aqui ele já vai preencher, né? Vai fazer o preenchimento, então, desse ranking das melhores palavras-chave, ordenado aqui no caso por conversões, tá? Se eu quiser ordenar pelo custo de conversão ou pelo próprio nome das palavras-chave, aí simplesmente eu clico aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele vai ordenar, né? Aqui também, tá? Clico mais uma vez, ele inverte, né? Então, decrescente e crescente. Vou voltar aqui para conversões, tá? Que é o padrão, tá bom? Depois disso, nós temos mais 2 gráficos aqui para finalizar a apresentação aqui da nossa estrutura do GTDash. Para isso, eu vou trocar minha câmera aqui para o outro lado, tá? E aí você consegue ver que a gente tem um gráfico de pizza aqui, né? Que nos mostra dados de dispositivos e dados demográficos, né? Por padrão, ele carrega aqui com os tipos, né, os dispositivos, né, que geraram mais conversões aí para a gente no caso, tá? Você passa o mouse, você consegue ter um detalhamento desses resultados. E aí, olha só que legal, né? Por exemplo, se eu clicar aqui para ver somente os tipos de conversão que me interessa, o dashboard vai acabar me mostrando naquele gráfico e obviamente em todos os gráficos aqui, somente aquela informação que eu preciso. Então, por exemplo, eu vou tirar essa conversão aqui que representa o page view, tá? Todas as outras conversões, elas representam para a gente aqui conversão de captura de lead no caso dessa conta. Então, olha só, ele já reordenou aqui os gráficos, já trouxe informações diferentes em todo o dashboard no caso. Tá? Aqui eu consigo ver então, né, os dispositivos. Se eu clico nessa setinha, ele vai navegando entre as dimensões, então agora ele está me trazendo idade, certo? Consigo verificar como que ele está classificando isso. Então aqui por padrão ele está pegando aquela que mais gera conversão até a que menos gera conversão. Poderia classificar isso por idade também, tá? Mais um nível aqui, a gente vai então para o gênero, certo? Então o gênero que mais gera conversão e assim sucessivamente, tá? Aqui ele está trazendo os estados e mais um nível ele vai trazer então para a gente as cidades. Então dessa forma você consegue ir utilizando esse gráfico aqui para fazer esse cruzamento de informação e para fazer uma análise um pouco mais profunda na sua estratégia de tráfego pago aqui no Google Ads. Para a gente finalizar a estrutura do Google Ads, a gente tem o nosso gráfico de período. Basicamente ele faz o quê? Ele ranqueia qual que é o dia da semana que mais gera conversão para a gente, tá? Então pode ver que nesse caso aqui a gente está com a quarta-feira vencendo esse ranking e assim vem, né? Segunda-feira, sexta-feira, enfim. A gente pode fazer uma análise mensal também, né? Se a gente clica nessa setinha, ele agrupou todo mês aqui. Por que ele está aparecendo só julho? Porque eu defini que eu estou vendo as informações aqui do dashboard somente do mês passado. Se a gente pegar, por exemplo, trimestre passado e aplicar, o que ele vai fazer? Ele vai agrupar agora esses resultados, né, pelos meses, no caso, e não pelo dia da semana. Então, por exemplo, junho foi o mês que mais gerou resultado desse trimestre, depois abril e depois maio, tá? Então, ele fez esse agrupamento aqui. Se eu voltar aqui, ele vai, no mesmo período, ele vai reunir todas as informações, vai agrupar tudo isso por dia da semana. Então, a gente consegue ver que a quarta e a segunda aqui ainda se mantém lá no topo, no caso desse ranking, tá? Se eu clicar nessa setinha, ele vai simplesmente redefinir os filtros que eventualmente eu tenha feito somente naquele gráfico, tá? Então, se eu voltar aqui, ó, por exemplo, consigo redefinir somente esse gráfico sem afetar os outros gráficos. Se eu clicar aqui, ele reseta todo o dashboard e me volta ao estado original, tá? Aqui a gente também tem métricas opcionais, por padrão vem somente conversão. Depois você vai conseguir, se for interessante, adicionar cliques, chamadas, enfim, né? Alguns indicadores como custo por clique. Vai demandar muito aí da sua necessidade. A gente vai te ensinar isso aqui
lá no mini curso, tá bom? Então pode ficar muito tranquilo com relação a isso, porque você vai conseguir customizar o GT Dash para sua necessidade. Muito bem, essa aqui é a página do Google Ads. Bom, então nessa página macro do Google Ads você vai conseguir fazer esse cruzamento mais rápido de informação dos macro indicadores, vamos dizer assim, né? E já conseguir analisar as suas campanhas. Se você precisar de entrar no detalhe, muitas vezes, de algumas informações, a gente deixou o recurso da página de detalhamento, tá? Então você clica nesse ícone aqui, né, no topo aqui da tabela de campanhas, e você vai acessar a página detalhada. Então aqui basicamente o que ele vai te mostrar é como se fosse lá dentro do gerenciador de anúncios, né, essa tabela um pouco maior com várias colunas, inclusive essas colunas você consegue também trocar a informação de ordem, né, trazer outra informação no lugar de alguma que você considera que não é tão relevante para o seu caso. Enfim, a gente já deixou essa estrutura pronta aqui, pré-montada para você. E também você tem, além disso, no caso, né, que é uma coisa que você não tem lá no gerenciador de anúncios, é você conseguir olhar já para os macroindicadores aqui para te auxiliar nessa análise que você está fazendo, obviamente, além dos filtros, né? Então vamos puxar aquela conta que a gente estava olhando ali na tela anterior, ó, e pode ver que ele já preencheu aqui para a gente, trouxe as macro informações aqui, enfim, né? Aqui a gente consegue olhar para a nossa tabela e ter acesso rápido a várias informações aqui, né? Inclusive, você consegue clicar somente em uma campanha e ele vai interagir de forma total aqui no caso dos gráficos, tá? E você consegue também navegar entre dimensões de uma forma muito rápida. Então aqui rapidamente, com um clique, eu acessei as palavras-chave, né? Ele está apagado assim porque eu acabei selecionando uma campanha lá na outra página. Então vou tirar aqui, ó, porque se a gente quiser olhar somente uma campanha específica, eu vou colocar aqui, ó, produtos, né? Eu vou colocar a palavra-chave e aí eu venho aqui na campanha e eu posso selecionar aquela campanha, ó. Vou pegar aqui, ó, produtos, institucional mais produtos. Pronto, selecionei a minha campanha, ele pegou aqui, não pegou palavra-chave, deixa eu ver. Tá, aqui eu acabei selecionando uma campanha PMax, então ele vai acabar não pegando aqui as palavras-chave. Deixa eu só voltar aqui, ó, vamos resetar, para você entender como que funciona aqui essa dinâmica, tá? Vamos pegar essa conta aqui, que é a nossa, que tem mais informação. Deixa eu colocar aqui uma de posts, então, tá? Vou acessar, por exemplo, palavras-chave. Ele me trouxe todas as palavras-chave da conta, né? Agora eu vou colocar aqui, ó, essa aqui, captação, posts. Pronto, ele vai filtrar então para mim e vai me mostrar somente as palavras-chave correspondentes àquela campanha que eu acabei de filtrar. Então prontinho, agora eu estou analisando as palavras-chave somente dessa campanha que eu selecionei, não da conta toda, tá? Então esse tipo de dinâmica de filtro fica bem interessante, bem prático e rápido para você analisar também. Se eu vir aqui em grupo de anúncios, ele vai também filtrar para mim somente os grupos de anúncios correspondentes àquela campanha. Bom, além das informações macro aqui, você tem também algumas informações complementares. Mais uma vez reforçando, você pode trocar, caso você acredite que no seu caso outras métricas se enquadram melhor aí para te atender, mas isso fica bem ao seu critério para você conseguir customizar o GT Dash. Lá em cima a gente tem basicamente a mesma disposição e os mesmos recursos, tá? Do que na página macro. E para a gente voltar para a página macro, a gente simplesmente clica aqui na logo, né, do Google Ads e a gente volta então lá para a nossa página macro do Google Ads.